Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ieto Galvão. Hoje nós vamos falar sobre a parte principal da sua criação. Eu falo principal porque é a sua matéria-prima. Hoje nós vamos estar falando de ovos, vamos estar falando de chocadeira e vamos estar falando de pintinhos, os primeiros cuidados que teremos com eles. Então vamos lá. Basicamente, quando a gente vai escolher os ovos para colocar na chocadeira, o máximo de tempo que a gente pode guardar os ovos, ou seja, começou a catar os ovos para fazer separação, nós vamos pegar os ovos e deixar no máximo 7 dias, pelo menos é o que eu faço. Tem gente que coloca com 8, mas eu já não gosto, eu acho que a eclosão começa a ficar muito baixa. Então nós vamos partir do princípio de colocar os ovos até 7 dias de prateleira. Você vai começar a catar os ovos, vai aclimatar eles, colocando aquela parte mais fina, que seria o bico do ovo, que é aquela tem a parte mais rombuda e tem a parte mais pontuda. Aquela parte mais pontuda nós vamos deixar sempre nas tabelinhas, naquelas cartelas, deixar eles com o bico para baixo. Um outro detalhe importante é a classificação dos ovos. Geralmente nós vamos pegar aqui ovos com 55 até 65 gramas cada ovo. Esse é o tamanho de ovo ideal, o peso ideal. 50 gramas é um ovo muito pequeno, os pintinhos podem nascer com deficiência, podem nascer muito fraco. A não ser que você não tenha opção. Se você for completar a chocadeira, por exemplo, a chocadeira de 500 ovos, aí tá faltando, você não vai ter como classificar todos esses ovos com 55, 65 gramas, aí você coloca eles com um peso mais baixo. Mas se você tiver uma quantidade grande, separa esses menores numa prateleira diferente, correto? Outra coisa, ovo grande demais também não é bom. Um ovo com 70 gramas é aquela coisa. Só coloque também, se for o caso, de completar a, a chocadeira inteira, né? Para colocar a chocadeira toda para funcionar, para não colocar com pouca coisa. Então eu estou falando aqui de uma chocadeira de 500 ovos, muita coisa. Mas eu acho que é o ideal para você começar, porque todo mundo pensa em crescer. Então, se você está pensando em crescer, você comprar uma chocadeira menor do que isso, depois, futuramente, bem provável, você vai ter que comprar uma chocadeira maior. E o custo-benefício, você pode acreditar, é superior a uma chocadeira menor. Então, você compra a chocadeira, se puder comprar uma chocadeira de 500 ovos, ela automática, é perfeito para você dar início. Então, vamos lá. Ovos, ideal 55 a 65 gramas. Maior, guarde para consumo ou só para completar a chocadeira. No caso de tiver 400 ovos, você precisa de 100, aí você vai usar os ovos menores de 50 e os ovos de 70 só para completar. Deixando esses em prateleiras dentro da chocadeira, você vai deixar menor. Então vamos dizer que ela lá tem 4 ou 5 prateleiras, o que você vai fazer? Você coloca as 50 prateleiras de cima, a maioria que vai ser os ovos de 60, 65, 55, você vai colocar nas prateleiras do meio. De baixo você coloca os de 70. Esses de 70 são ovos que são perigosos, vamos dizer assim, porque são grandes, ele demora mais tempo, você tem que deixar ele na chocadeira pelo menos até ao 23º dia, e ele tem uma casca mais dura. Às vezes o pintinho não consegue sair. Às vezes já teve caso, eu ouvi o pintinho lá dentro, da casca, e ele não conseguia sair. Você pega assim, coloca perto do ouvido, você escuta ele piando lá dentro, mas você não pode fazer nada. Detalhe, não ajude o pintinho a nascer, a não ser que ele já tenha tirado uma tampinha. Quando ele começa a furar, ele faz ele vai bicando por dentro, ele faz uma rodinha e ele abre o ovo, dali ele consegue sair. Quando tá assim, beleza, mas se o ovo estiver inteiro, às vezes você se engana, você vai começar a quebrar aquilo ali, vai ter sangramento, ele não vai sobreviver, e às vezes ele também começa a sair e fica grudado. Você tem que prestar atenção naquela parte de você fazer virar os ovos justamente por conta disso. Porque às vezes ele fica grudado na casca, e se ele grudar na casca, você vai ter problema. Você vai ter que descartar. Então, é esperar nascer naturalmente. Ou seja, ovoscopia até o 14º dia. Nós vamos fazer aqui, vou deixar umas dicas para você fazer o ovoscópio. Se bem que hoje com o celular você não precisa construir nada não. Dá para fazer até com a lanterna do celular.
Então vamos lá, peso do ovo, saber se o ovo está fecundado. No terceiro dia de chocadeira, terceiro, quarto dia, você já pode pegar, o ovo e acende a luz, acende a lanterna do celular e você coloca ele em cima da lanterna. Você vai ver algumas veiazinhas lá dentro. A partir desse quarto dia, quinto dia, já dá para ver alguma coisa. Mas o ideal para você ver mesmo no sétimo dia. No sétimo dia, você vai ver isso aqui parecendo uma aranhazinha dentro. Você vê parecendo uma raiz de árvore. Então esse ovo tá bem, se você prestar atenção, dá para você ver até algum batimento cardíaco, ele se movimenta, o embrião se movimentando. Não é bom você ficar mexendo demais. Você tirou ele em uma posição, você vai colocar a luz e vai botar ele de volta na mesma posição. O que não tiver veia, o que não tiver nada, você já começa a descartar. Você vai olhar todos os ovos da chocadeira. Você vai fazer a ovoscopia, você vai fazer da bandeja completa. Você vai fazer da chocadeira completa. Você vai tirar uma bandeja, o mínimo de tempo que você puder. Você vai pegar, olha, coloca no lugar. Olha, coloca no lugar. O que não for, você descarta. Por que você tem que descartar? Esse ovo, ele vai ter muita umidade dentro da chocadeira, temperatura alta, ele vai apodrecer se ele não tiver fecundado. Ele pode explodir dentro, causar mau cheiro, ele vai estar podre, ele vai contaminar os outros ovos, vai contaminar a chocadeira. Então você elimina todos esses ovos. Enfim, então até o 14º dia você vai ver aí, sei lá, 3, você vai ver, no décimo dia você vai ver o ovo mais ou menos 2/3 dele, você vai ver ele preenchido, ele já vai estar bem escuro. No 14º dia você vai ver ele quase todo escuro, você vai ver só a parte onde fica a bolinha, que não está preenchida. Ou seja, não mexe mais, coloca o ovo no mesmo lugar e deixa lá. Uma outra coisa, existe a chocadeira e existe o nascedouro. O nascedouro é como se fosse uma chocadeira e às vezes, se você tiver recurso, você pode comprar uma chocadeira e um nascedouro. O que você vai fazer? Você vai pegar todos os ovos e você vai transferir da bandeja da chocadeira. Ela é elétrica, ela movimenta. Porque é bom você tirar? Você vai passar para uma bandeja que ela provavelmente ela vai ter tipo uma malhazinha, ela vai ter tipo uma rede plástica por baixo, uma bandejinha. Você vai colocar os ovos na mesma posição que você tirou do 18º dia e aí ele não vai mexer mais. Você não precisa mexer mais nos ovos aí, é só esperar eclodir no 21º dia. Então vamos falar aqui de a temperatura da chocadeira. Temperatura ideal: 37 graus, ponto 5, máximo 37,8. Na chocadeira vai vir, provavelmente se a chocadeira for uma chocadeira de procedência, ela vem com termômetro. E se você puder, porque não vem, eu não conheço não vi nenhuma, das que eu tenho, eu não vi nenhuma que já vem um higrômetro. Você pode comprar o higrômetro digital. O que é o higrômetro? O higrômetro ele mede a umidade do ar. Então você coloca esse higrômetro lá dentro, você vai ver que o ideal seria é mais ou menos como se fosse o peso dos ovos. Mas ali é o seguinte: 50% de umidade tá seco. Pode correr o risco do pintinho não conseguir sair desse ovo porque vai estar muito seco. A umidade ela ajuda a umedecer a casca do ovo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o higrômetro para saber a umidade. Chegou, se tiver 70%, você vai abrir. Não é bom também deixar com 70%. Não é bom deixar com 70%. Então a gente vai pegar, existem alguns recursos, algumas janelas em cima da chocadeira, na lateral da chocadeira, atrás da chocadeira, sempre tem alguma tipo uma janelinha, você pode botar para cima, botar para baixo, então você vai deixar aberto ali. Ali você vai conseguir regular a chocadeira, deixando ali em torno de 65% de umidade. Tá perfeito, tá bom, tá muito, muito bom. Então, é isso. Se a chocadeira não for uma chocadeira elétrica, que a chocadeira elétrica, o que ela tem? Ela tem uma bandeja, então você coloca os ovos, tipo como se fosse uma bandeja a bandeja fica um quadrado, uma bandeja móvel e uma bandeja fixa.
Então, quando você coloca os ovos ali naquele quadradinho, quando ela mexe, ela faz o ovo virar. Então, ela vai mexer todos os ovos ali. Você vai ter que ter uma bandeja embaixo com água, como se fosse uma bandeja de assabolo, só que menor. Você vai deixar ela com água. Ela tem uma boia pequenininha. Você vai deixar essa boia ligada numa mangueirinha com água, liga na torneira e deixa ali. Você vai deixar, preferência, se possível for, deixar essa bandeja embaixo e ela coberta com uma tela. Se você conseguir alguma coisa dura, uma tela dura, que geralmente elas vêm com bandeja, ela vem completamente aberta, e quando tem alguns pintinhos que costumam cair, consegue fazer mágica dentro da chocadeira, que mesmo não tem espaço, às vezes você encontra algum embaixo, e se ele cair ali, já afoga, você começa a perder animal natimorto praticamente. Então é bom você deixar ela coberta e não deixar faltar água. Sempre, sempre, não é porque ela é digital, não é porque ela é elétrica, que ela vai pegar e entregar o animal para você sem você fazer esforço nenhum. Não, você vai ter que controlar temperatura, você vai ter que com temperatura 37,5, 37,8 máximo. Mais do que isso você vai abrir, se tiver menos do que isso você vai fechar. A água tem que estar sempre na bandeja e saber se ela está conectada no motorzinho que faz a bandeja virar. Você tem que virar, esses ovos são virados sempre, sempre, sempre. Então não pode facilitar. Se ela não for digital, você vai marcar na lateral dos ovos, você marca um xizinho. Então de, sei lá, 3 em 3 horas você vai lá, vira todos, vira para a parte que não tem marca nenhuma, vira todos. E 3 horas depois você pega e vira para a parte que tem um xizinho. E assim sucessivamente durante todo o processo. É um processo que é um pouco chato, você não pode esquecer de fazer isso, porque se esquecer também, dependendo da quantidade que você deixar, então se você esquecer de virar algum desses ovos, ele já vai nascer colado na casca, perdeu o animal. Ok? Então vamos ficar por aqui e no próximo contato que eu fizer com vocês, eu vou tentar mostrar aqui da melhor forma. Vacinação, vamos falar um pouco sobre vacinação, que é outra coisa que é muito importante. Sobre vacinação é a primeira alimentação dos animais, tanto com quantidade de água, quantidade de ração e os tipos de vacina que a gente aplica nos primeiros dias. Alguns no primeiro dia, até o 7º dia e daí em diante, ok? Valeu, muito obrigado, fiquem bem e a gente vai falando.